Olá, minha gente. Continuando aqui nosso estudo sobre a reencarnação. Um estudo muito importante e libertador. Muito libertador. Porque abre para nós uma dimensão gigantesca de nossa vida. Acaba aquela ideia de uma vida tão pequenininha, de 80 anos, 90 anos, e que os problemas enfrentados aqui às vezes são sorte, azar, às vezes são benefícios que Deus dá a um, não dá a outro. Tudo isso cai por terra quando a gente entende o processo evolutivo, o processo educativo que acontece nas reencarnações. Então vamos aqui, baseado no Livro dos Espíritos, nós vamos começar aqui na questão 176 e vamos seguir até completar os minutos, né, que eu faço o vídeo geralmente em torno de 15 minutos, e vamos aprender. Essas questões de hoje são questões muito ricas, com ensinamentos fundamentais que a gente deve prestar muita atenção e talvez até repetir o vídeo, porque são questões assim, para compreensão da doutrina espírita, dos ensinamentos espirituais, são questões bem importantes. Então vamos lá, vamos começar na questão 176. É perguntado aos espíritos: depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem quem jamais aí tenham estado? Então, a pergunta, se depois que já reencarnou em outros mundos, se ele ainda pode voltar para este que eu entendi aqui, este que ele acabou de reencarnar, né? Sair e voltar. E eles respondem, sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Quer dizer, o espírito pode reencarnar em vários mundos diferentes, que Jesus chamou de moradas, né? Então, o espírito pode reencarnar por necessidade em moradas diferentes. Existem planetas, né, que a gente chama as moradas dos encarnados, que eles têm a mesma vibração, eles servem para a mesma função, né? São moradas equivalentes. É como se fosse assim, o quarto ano primário, é assim que falava no meu tempo, o quarto ano primário de uma escola e o quarto ano primário de outra escola. Ali vai ter basicamente o conteúdo igual. Se o aluno for para um, para outro, vai aprender. Agora, quando ele passa para a quinta, para a sexta série, para a sétima, e aí sim, é como se fosse um mundo novo para o espírito reencarnado. Novos aprendizados. E é isso que a gente está fazendo aqui, evoluir, é assimilar o que aquele lugar tem para me ensinar, em termos morais, em termos espirituais, e até em termos também de conhecimento, intelectuais. E aí, depois que aquele lugar não pode lhe dar mais nada novo, reencarna em outra dimensão mais evoluída. É como se o aluno já aprendeu aquela matemática, aquele português, aquela ciência básica, aprendeu ali, aquela série já deu tudo que tinha que dar para ele. E aqui na Terra nós temos umas oportunidades de aprendizado ainda bem básica, bem inferior, a gente ainda não ama direito, a gente tem muito egoísmo e orgulho ainda, a gente ainda se mata um ao outro, olha só, a gente ainda desconfia um do outro, a gente tem medo um do outro, então é um lugar ainda muito carente de evolução. Ainda na questão 176, ele tem a 176A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Tem gente que reencarnou na Terra pela primeira vez? E ele responde, muitos, e em graus diversos de adiantamento. Quer dizer, todos aqui na Terra não estão no mesmo nível, existe uma diferença. Existe aí um delta, uma oscilação de espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, reencarnados todos aqui na Terra. Nós temos uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Gandhi, e temos também pessoas ainda que matam, que roubam,
que maltratam, que escravizam. Então, olha só, uns vêm em missão, outros vêm em necessidade de aprendizado, em experiências sofridas, que a gente chama de expiação. É essa escola chamada Terra. Escola e hospital, né? Ainda na 176, 176b, é perguntado: pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Então, Kardec quis saber assim, a gente pode saber que tal espírito está aqui pela primeira vez? E eles respondem que isso não teria utilidade nenhuma, que não tem necessidade nenhuma de saber disso. Eles respondem, nenhuma utilidade teria isso. Se for apenas por curiosidade, ou se for às vezes até para julgamento, julgar, ele está aqui pela primeira vez, ele é assim, ele é assado, então não tem necessidade nenhuma de saber. Ele pode estar aqui pela primeira vez vindo de um planeta primitivo e evoluiu e está aqui num planeta que já tem tecnologias. Ou ele pode ter estado em planetas melhores, não acompanhou aquele planeta. É como o aluno que foi reprovado naquelas disciplinas e ele reencarna aqui. Então pode vir desses dois sentidos. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fileira de todos os mundos existentes no universo? Olha que eu falei que essas perguntas seriam muito ricas e que a gente devia prestar bem atenção. Olha o que ele está perguntando. Já que tem muitas moradas na casa do Pai, como disse Jesus, já que tem muitos planetas habitados por espíritos reencarnados, é necessário que a gente passe por todos para poder chegar à perfeição, que é o destino de todos nós? É como se perguntasse assim para nós, é necessário que o aluno estude em todas as escolas? Não. Ele pode aprender em uma que não precisa ir para outra escola de mesmo nível. Ele tem que ir para um ensinamento já mais adiantado do que aquele. A resposta não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Foi o que eu falei. Se um aluno passa numa quarta série de uma escola, ele não precisa ir para a quarta série de outra escola, não precisa. Ele pode ir para a quinta série da mesma escola, ou de outra, mas ele já precisa de ensinamento novo. Então, não precisa reencarnar em todos os mundos, não. Mesmo porque são bilhões, né? Senão trilhões de planetas, como já sabemos pela ciência. Ainda na 177A, como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Então, como se explica por que um espírito reencarna no mesmo planeta, na mesma morada, várias vezes? Foi uma pergunta bem inteligente ligada com a outra, né? Já que eu aprendi tudo, não preciso passar por outros planetas iguais, por que eu reencarno de novo aqui? De novo aqui. De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. A resposta é assim: você volta para o planeta porque você ainda não aprendeu tudo que esse planeta pode lhe dar. Você reencarna de novo na Terra porque você não aprendeu tudo que é possível. Então você volta. Como se o aluno aprendesse uma disciplina naquela série, mas precisa de outras disciplinas, então está ali ainda continuando o aprendizado. E não é só aprendizado, né? São também tratamentos, são revisão de situações que antigamente erramos e estão nos causando sofrimento. Talvez por remorso, por culpa. Então a gente volta também para resolver essas questões. Questão 178.
Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? O espírito pode reencarnar num planeta inferior, moralmente, intelectualmente, daqueles que já viveram. É como se a gente saísse da Terra, né, e reencarnasse num mundo ainda primitivo, que não existia ainda nem energia elétrica, não existia nem escolas, um mundo ainda bem primitivo. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por ir proporcionar meio de se adiantarem. Então, se aquele espírito aceita as tribulações, quer dizer, as dificuldades que ele vai ter num lugar inferior, se ele vai ali por missão para ajudar a evolução daquele grupo de espíritos, então sim, é possível que ele venha em missão para planetas inferiores. Agora, tem uma observação a ser feita aí. Muitas vezes o espírito reencarna em planeta que é inferior na sua evolução em relação ao que ele estava, e não é em missão, é porque ele não acompanhou aquele próximo, não acompanhou aquele que evoluiu, entrou em uma nova energia melhor e ele não acompanhou, e ele reencarna em um planeta para recomeçar seu aprendizado. Ele não retrograda, como a gente vai ver aqui, ele não involui, ele não volta na sua evolução. Ele apenas dá continuidade de onde ele estava. E muitas vezes tem que passar por planetas que já ainda são inferior evolutivamente àquele que ele estava. Voltando a fazer comparação com as escolas, é como se o aluno estivesse ali na 4ª série e perdeu de ano. Aquela turma que passou vai embora para a 5ª série. E ele vai ficar ali, antigamente a gente chamava de repetente. Ele vai ficar ali, vai conhecer novos colegas de evolução para continuar. Ainda na 178, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Eu acho que está dentro do que eu já comentei. Por expiação, a gente não está mais nem usando esse termo, né? Castigo, expiação, não é nada disso. É repetir a lição, que muitas vezes para a gente vai ser um sofrimento. É um sofrimento para o aluno que chega numa sala de aula como repetente, né? Que vai ter que refazer tudo aquilo de novo. É como se fosse um sofrimento. Mas, na verdade, é repetição da lição, é reaprendizado da lição. Então, a pergunta que Kardec faz é essa. Os rebeldes, aqueles que estão fazendo tumulto, estão trazendo desequilíbrio, desarmonia para a sociedade em que ele está, eles não podem reencarnar num lugar inferior por isso? A resposta é: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. É o que eu falei. Uma evolução adquirida não volta mais. Você evoluiu, se ela for verdadeiramente adquirida. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então é o que eu já comentei. Uma observação interessante aqui às vezes parece que uma pessoa involuiu, que a pessoa retrogradou, voltou na sua evolução, porque você conhece uma pessoa com comportamento bom, com comportamento calmo, uma pessoa que você tem como boa, e de repente você vê ela fazer uma coisa muito ruim, uma agressão a um animal, uma agressão a uma criança, ou um roubo. Você fala: nossa, era tão bom, era tão calmo. Às vezes a gente vê isso na TV, né? Era um vizinho tão tranquilo. É porque, na verdade, ele estava vivendo ali uma persona fantasiosa. Ele estava mostrando quem ele ainda não era. Às vezes não é nem fingimento. Às vezes é a vontade de ser.
né? É a repressão do seu lado ruim, da sua sombra. Ele reprime tanto, ele a desconhece. E acontece dela vir à tona e ele mostrar realmente quem é através das reações. Então, gente, vamos deixar aqui. Não vamos deixar aqui ainda. Tem a B. Tem a B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Quem é que tem que recomeçar a mesma existência, a mesma lição? Quem é esse? Quem é esse? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Os que falharam, né? Até o nome é o mesmo, prova. A prova na escola. Perdeu nota, faliu. Então vamos recomeçar o aprendizado para passar pela prova de novo. Então vamos deixar aqui. Só foi possível fazer essas 3, de 176 até 178. Vamos continuar com aprendizados muito ricos adiante. Então vamos trazer esse entendimento como forma de melhoria de nossa vida, melhoria de nossas atitudes e, por consequência, melhoria da sociedade. Que os bons espíritos, os espíritos já iluminados, nos conduzam, nos intuam bons pensamentos, para que a gente transforme sempre em melhores atitudes de gentileza, de bondade, de auxílio, não entrando em conflito. Um abraço, até o próximo.